Fala, Zé. Em defesa do futebol brasileiro, capítulo 1, Fernando Diniz e a seleção. O capítulo 2 depois será sobre o futebol brasileiro, os campeonatos do Brasil. Pois bem, meu amigo, eu sempre defendo o futebol brasileiro, sempre. Eu sou brasileiro, segundo eu sou fã do futebol brasileiro, que é o melhor do mundo. Para criticar o futebol brasileiro, você tem 90% dos virabundentos safados e cegos de bola da crônica esportiva televisiva do Brasil. Estes nojentos só sabem criticar o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, os treinadores brasileiros e descer o cacete não, e super elogiar o futebol europeu, os jogadores europeus e a própria Europa. Agora, foi do Brasil, para eles nada no Brasil serve. Tudo que é bom está naquela porcaria chamada Europa. Pois bem, e aqui eu estou, nesse primeiro capítulo, para falar com meu amigo Fernando Diniz. Meu amigo não, que eu nem conheço. Mas, Fernando Diniz, antes de tudo eu quero dizer o seguinte: o que eu disser aqui pode tomar como conselho, porque eu tenho condições de formar, e já formei, treinadores campeões do mundo. Quer saber quem eu sou? Eu não sei se ele vai contar alguma coisa. Pergunta ao Filipão, pergunta ao Zagallo. Pergunta que ele pode dizer. Se ele disser que eu estou mentindo, eu fico como mentiroso, tudo bem. Mas veja bem, eu quero lhe dar um conselho. Quero que você me ouça para se transformar num grande treinador. Veja a minha pretensão. Vou lhe transformar num grande treinador. Diniz, antes de tudo, delegado de polícia que tem homem de confiança. Treinador de futebol não tem homem de confiança. Principalmente treinador de seleção brasileira. Na hora de escalar o time, não tem homem de confiança. Quem tem homem de confiança é delegado de polícia. O treinador da seleção brasileira, ele tem que escalar os 11 melhores jogadores do país. Inclusive improvisando alguns. Sabe quem deu essa lição? Zagallo. Zagallo simplesmente escalou os melhores jogadores que o Brasil tinha. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio, se lembra? No meio de campo não tinha ninguém. Clodoaldo, Jesse e Rivelino. Na frente, Jairzinho, Tostão e Pelé. Pode? Veja bem, tinha ponta de volante, ponta esquerda de volante, tinha volante de meia esquerda, tinha de meia direita, tinha meia ponta de lança de ponta direita. Ele fez o maior time da história, simplesmente usando os 11 melhores jogadores do país. Nada de homem de confiança. Agora, todo treinador que tem homem de confiança, que gosta de escalar o jogador pelo nome, porque quebra a cara. Porque é o jogador de confiança, porque é o jogador que tem nome, que decide, mesmo machucado, isso é papo furado. Esse daí quebra a cara. Eu vou lhe dar 3 exemplos. Eu já dei um exemplo de um treinador que, escalando os 11 melhores do país, faz o melhor time do mundo. Zagallo fez a maior seleção, o melhor time do mundo, escalando a seleção de 70 com os melhores jogadores do Brasil. Agora vejam alguns treinadores que quebraram a cara por causa de confiar em homem de confiança. O argentino Pochettino era treinador do Tottenham. Champion 2020. Nas quartas de final. Nas quartas de final. O Harry Kane, que era o grande nome do Tottenham, estava machucado. E foi chamado para ocupar o lugar dele o brasileiro Lucas Moura. Lembra? Lucas Moura deu show de bola nas quartas de finais e depois chegou na semifinal contra o Ajax na Holanda. Lucas Moura virou de 2-0 para 3-2, fez 3 gols, foi o maior jogador em campo e até hoje é considerado uma das maiores exibições de um jogador numa semifinal de Champions League. Pois bem, então o Lucas Moura estava escalado para a final, mesmo porque Harry Kane estava machucado, estava baleado. Quando chega no jogo da final, contra o Manchester City, o Pochettino bota o Lucas Moura na reserva e vem com Harry Kane, que era um homem de confiança. Harry Kane não deu um chute. O Tottenham não viu a cor da bola, perdeu o jogo, perdeu a Champions para o Manchester City e Pochettino se poquetou. Foi botado para fora, no PSG não acertou mais, agora está no Chelsea, não acertou também ainda. Ou seja, depois daquela injustiça contra Lucas Moura, ele simplesmente se perdeu. A carreira dele foi lá para baixo. Outro,
outro desses treinadores assim que gosta de inventar. O Renato Gaúcho. Se lembra? 2022, decisão da Libertadores, se lembram? Quem é que vinha voando no time? O time vinha voando, jogando um futebol maravilhoso com quem? Com Michael. E o tal do Arrasca, na reserva não, baleado. E Michael dando show de bola. Quando chega no jogo final da Champions contra o Palmeiras, a Arrascaeta baleado, o Zico e o Júnior. Júnior é aquele bozó, parece o bozó da Globo. O Júnior preguicinha. Ah, tem que jogar com a Arrasca, Renato tem que escalar o Arrasca. Renato escalou a Arrascaeta e barrou. Michael, que vinha voando, perdeu o jogo, perdeu a Champions e foi botado para fora. Porque quando o Michael estava, era válvula de escape para o Andréas Pereira. Porque quando o Andréas Pereira estava apertado, pegava a bola e metia no Michael. Quando Michael saiu, entrou a Arrascaeta, se lembra? Que o Andréas dominou a bola, não soube para quem dar, porque não tinha Michael, perdeu. Aí o Davis foi lá e fez, se lembra? Fez 1-0 e ganhou. Outro também, Tite, Copa do Mundo 2022, tirar Vinícius Júnior para botar o homem de confiança, Fred, meu Deus do céu, Fred na seleção brasileira e no lugar de Vinícius Júnior, é brincadeira. Conclusão, perdeu o jogo para a Croácia, voltou para casa mais cedo. Então aprenda, o nome disso é burrice. E no futebol, burrice, meu caro Vinícius, o meu caro Diniz, não tem perdão, é severamente castigado e o castigo vem em dobro, ou e o castigo vem a jato. E quando a burrice está acompanhada da ingratidão, como foram esses três casos, burrice e ingratidão, o castigo vem em dobro na velocidade da luz. Portanto, escalhe os 11 melhores, não faça injustiça com ninguém. É assim que se faz, Diniz. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai chegar lá. E outra coisa, tem alguns jogadores que você deve olhar. Tem um centroavante aí que pode convocar que eu garanto. João Pedro, do Brighton, ex-base de Xerém. Tem alguns jogadores do Brasil que eu, se fosse treinador, eu convocaria. Nino, você já convocou. André é um. Veja bem, lateral esquerdo, eu convocaria Alexander, garoto de 19 anos do Fluminense. E dava a camisa de titular ele. De centroavante eu levava o João Pedro, que foi do Fluminense, está no Brighton, e Vitor Roque. E Gabriel Jesus, pronto. Outra coisa, para substituir Neymar, escolha. Sim, jogador que não pode faltar na seleção. Gabriel Martinelli. Outra coisa, para substituir Neymar, ou Rodrigo, ou Martinelli. Olha, treinador que tem à sua disposição, Rodrigo, Martinelli, vai olhando, Martinelli, Vinícius Júnior, João Pedro, Vitor Roque, Gabriel de Jesus, e ainda tem o Antony perto se quiser. Agora, Matheus Cunha, por enquanto, e Richarlison, não dá. Eu sei que você gosta muito do Richarlison e tal, poderia ser seu genro, mas para comando da seleção não dá. Ele já mostrou agora, pelo menos por enquanto, não dá. Quanto tempo tem aí, Rafael? 9. 9 minutos, eu tenho mais 1 minuto. Então, eu vou pedir um favor a você. Ouça o que eu estou dizendo. Você vai se dar bem. Escale os 11 melhores. Dê um jeito de convocar esses jogadores que eu falei. Gabriel Martinelli não pode ficar fora de nenhuma seleção. Dá uma chance ao João Pedro. Parece que eu estou vendo Ronaldo Fenômeno no começo. Alto, rápido, domina, bate com as duas pernas. Meu amigo, o nome dele? João Pedro, JP, do Brighton. E esse lateral esquerdo que você tem no time do Fluminense, 19 anos. Puta que pariu, que jogador. Alessandra. Como também tem um na reserva de Palmeiras, chamado Vanderlan. Eu levaria os dois. Tá bom, 19 anos. Qual é o problema? Levar um jogador de 19 anos. O maior lateral do mundo, hoje, é o lateral esquerdo. Sabe de onde? Do Canadá, que joga no Bayern. Esqueci o nome dele agora. Começou com 18 anos. Tá bom? Aquele abraço!